Shalom! Você já se viu sem direção, se perguntando o que eu faço da vida? Você está com mais de 40, entre os 35 e 40, está aí tendo crises de identidade? Ou se você já está acima dos 50 e está tendo crise porque você se quebrou a cara, fez um monte de coisa na vida e agora o fracasso está despejando em cima de você? Ou você já tentou satisfazer aquelas necessidades que eu já falei sobre elas aqui na tabela de Maslow? Se você já assistiu todos esses vídeos, e esse é o vídeo 25, e eu quero nesse vídeo hoje estar falando com você, fechando o que a gente veio trabalhando até agora sobre a mente subconsciente, sobre o poder da alma, sobre a influência dos arquétipos sobre a nossa alma. O que são os arquétipos, na verdade, para nós cristãos? Como que o eu é formado. E como que esse euzinho que tô aqui agora, cheio de sombras do ego, de mecanismos de defesa que eu chamo de protetores de ego, que a terapia do sistema familiar interno chama de subpersonalidades ou partes, e que, em resumo, são os nossos diabinhos internos, os diabinhos interiores, os nossos eu sabotadores que fazem guerra contra eu e você todos os santos dias da vida. Como que nós, nessa condição que nós estamos de eu, de estarmos sujeitos, de estar sendo guiados pelas decisões almáticas ou vivendo no piloto automático, acordando o dia, levantando, fazendo as mesmas coisas que a gente vem fazendo há 10 anos, 20 anos, 50 anos, e quer que as coisas mudem se a gente não mudou? Então, esse é o 25º vídeo que eu quero fechar algumas coisas aqui com você, falar um pouco, claro, falar da minha experiência, como que eu cheguei nessa trajetória, o que eu fiz até agora, o que eu continuo fazendo, mas o mais importante é aonde, nessa jornada de autoconhecimento, de ver você, a luz divina, ver você como Cristo te vê, o que isso vai causar no seu dia a dia, o que isso vai causar na sua realidade, quais os impactos, as mudanças que esse autoconhecimento vai trazer na sua história. Mais uma vez eu quero enfatizar que a sua jornada é sua. Quando você aparecer diante de Deus no grande trono, quer dizer, você aparece todo dia, porque nós não estamos... Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. E quando você aprende a fazer essa transição do ego, do mundo para o reino de Deus, da dimensão que nós estamos, essa dimensão terrena, a dimensão 3D, para a dimensão espiritual, que é a quarta dimensão, ter encontros com Jesus numa base diária, ver Jesus face a face, porque é possível, e esse é o nosso chamado, esse é o alvo máximo da caminhada cristã. Viver numa dimensão profética todos os dias, receber revelação fresquinha de Jesus todos os dias. Mas isso está intimamente ligado com a tua alma, isso está intimamente ligado com a tua personalidade. Isto está intimamente ligado com as tuas escolhas no dia a dia. E é sobre isso que eu venho falando todo esse tempo. Silvana, da onde que você está tirando tudo isso que você vem ensinando a gente? Bom, gente, até a idade de 29 anos, eu já tinha lido 2.500 livros. Eu fui contratada lá para a igreja que eu era missionária, me enfiaram na biblioteca da igreja lá para cuidar da biblioteca. Ninguém ia naquela biblioteca, só tinha pó e livro velho, livro novo. Eu sei que aquilo que me interessou eu li tudo que eu achei na frente, gente, eu li tudo. Então aos 29 anos eu já tinha lido de tudo, de filosofia, de teologia, eu li a maioria dos livros que estavam lá, as súmulas teológicas, fui lendo tudo que apareceu na minha frente eu li. Depois de um certo tempo eu até parei de ler um pouco, eu estava cansada, porque eu percebi padrão, eu sou expert em perceber padrões.
Eu bato o olho no negócio, minha mente foi treinada para perceber padrões. E eu comecei a ver que daqueles livros todos que eu havia lido, tinha um padrão, tinha um esqueleto. E a filosofia, depois eu fiz curso de filosofia, na filosofia eu aprendi a enxergar esses padrões de linhas de pensamentos. E hoje tudo que eu vou ler é chato, porque se eu já li muito, eu leio bastante ainda, né? Mas tudo que eu vou ler, eu bato o olho ali, eu já entendo qual que é o padrão, qual que é a linha de raciocínio. O que é diferente agora na informação nova que eu estou lendo? A experiência do autor. Só isso. Porque o padrão, o esqueleto, gente, já existe há milhões de anos. É um padrão só, né? Ou a pessoa vai por uma linha filosófica ou ela vai para outra, mesmo dentro aí da psicanálise, dentro da psicologia, você que é psicólogo, que é formado, eu não sou formada em psicologia, você vê que tem um padrão, né? Então, eu sou expert em discernir padrões. Ao ler, e agora, por último, eu fiz um curso, e nesse curso eu interessei pelo tema, que até foi esse livro aqui, né? O tema do curso que eu fiz é esse livro aqui do Bruno Gimenez. Silvana, você fez curso com Bruno Gimenez? Eu faço curso com quem eu quiser, desde que aquela informação sirva para alguma coisa no meu propósito de vida. Dá para aproveitar alguma coisa e trazer para o evangelho? Eu vou fazer, né? Então eu vou estudar. Você vai estudar... Eu já estudei, gente, até satanismo. Não estudei para ser satanista, eu estudei os princípios de satanismo, os princípios de magia negra. Tudo isso eu estudei. Se eu precisar estudar, eu estudo. Difícil depois lidar com os capetas que vem. Vem os bichinhos juntos. Bom, essa é a série de ensinos que eu venho trazendo para você, eu tirei daqui. Eu peguei essas informações, não é tudo que eu trouxe, ainda faltam algumas coisas daqui desse livro que eu quero vestir o evangelho nele e trazer para você, para os princípios nossos, embora não tenha muita coisa aqui que não seja aplicável, é humano, né? É humano, então dá para aproveitar, não tem uma coisa espiritualizada aqui, né? E tem um gato aqui dando trabalho. Esse gato, gente, peraí, deixa eu pôr esse gato para correr. Vai, ô xereta. Vai. É desse jeito. É aqui a arma secreta contra gato, ó. Esse bicho, ele tá que tá hoje. Então essa questão da gente trazer essas informações para você, tem coisas aqui que eu preciso abordar com vocês, mas vai ser nos próximos vídeos, porque hoje realmente eu quero falar sobre esse lado sombrio da alma, que o Bruno vai chamar aqui de idiota interior. O Bruno chama todas essas pessoinhas, né, que eu venho chamando de protetores de ego, dentro do nosso sistema. O Bruno chama de idiota interior, porque é uma série, são séries de pensamentos, são séries de diálogos internos que vão trabalhando dentro da mente da gente e que estão enrustidos dentro de nós e se torna a nossa masmorra, a nossa solitária. Somos nós presos dentro do sistema chamado ego, dentro do sistema que eu já falei aqui sobre a ilusão da deusa Maia, um sistema de ilusão. A gente, dentro desse sistema de ilusão, nós estamos presos pelo ego e a gente não consegue ver a verdade. E nós só conseguimos ver a verdade com a mente de Cristo. Quando nós começamos a operar com a mente de Cristo, quando nós fazemos essa transcendência do homem adâmico, do homem almático, do idiota interior, quando nós fazemos essa transição do idiota interior para o homem celestial, para a nossa verdadeira natureza, que é o nosso espírito. Então, vamos lá. Como que eu descobri tudo isso? Lá vou eu. Eu já tinha feito vários cursos na minha vida. Eu até então, até 2018, eu era professora de inglês, eu era administradora e professora de inglês.
trabalhava em franquias, desenvolvia material, treinava professores, dava aula, estava sempre acostumado com essa área de ensino. Então, o que acontece? Mesmo tendo chamado para a vocação, vamos pôr aqui, a vocação, tudo é vocação, né? Toda profissão é uma vocação, mas tendo chamado para o lado espiritual, eu também tenho um forte pé na área empresarial, na área de trabalho mesmo, com secular, né? Embora não tenha essa diferença entre secular e espiritual, não tem. E eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui, preciso falar mais sobre isso. Não há diferença entre secular e sagrado, gente. Não tem. É o mundo religioso que coloca essa diferença entre secular e sagrado. Para Cristo, para nosso Deus e Pai, não tem. Ser uma cabeleireira é tão sagrado quanto ser um pastor, uma missionária, um pregador. Ser um motorista que vai facilitar a vida das pessoas, levando a pessoa do aeroporto para casa ou de casa para o trabalho, é sagrado tanto quanto secular, porque a pessoa está prestando serviço para a humanidade com o que ela sabe fazer. Então esse sagrado e secular não existe à luz da mente de Cristo. É a religião, eu acredito, que coloca essa diferença para que os líderes espirituais se coloquem acima do rebanho, numa posição assim, eu sou melhor, mais espiritual do que você, eu acredito que tem essa finalidade. Até mesmo os nossos púlpitos, você vê que o pregador está lá em cima e o povo está lá embaixo, então para você assistir uma pregação você tem que levantar a cabeça. Tudo isso aí é trabalhado dentro de uma comunicação visual para falar assim, o altar, quem está lá no altar é mais sacro, mais sagrado de quem o povão que está lá embaixo. Para Deus, não. Para Deus, todas as vocações importam. Bom, eu entendi isso há muitos anos atrás, porque mesmo sendo missionária eu fazia tendas, eu não vivia de ofertas de igreja, eu trabalhava para me manter no campo missionário, sempre fui assim. Então eu acredito que nessa fase minha de descoberta, nessa fase minha de trabalhar, de fazer um monte de coisa, eu acredito que nada, eu ia indo para outro caminho, estou voltando para a trilha que eu estava falando aqui. Quando eu cheguei em 2018, eu estava de saco cheio de dar aula de inglês. Ó, de novo, deixa eu ver se... Não dá para ver? Tem uns livros azuis no chão ali. Deixa eu ver se eu inclino a câmera. Tá vendo ali, olha? Aquelas pontas de capa ali azul. É de um mestrado que eu comecei a fazer bilíngue. Eu comecei esse mestrado na Universidade da Espanha, todo em inglês, porque eu queria fazer uma coisa em inglês para melhorar também a minha fala. Eu fiz 1 ano de mestrado e fiz empurrando com a barriga. Aí chegou um ponto, eu falei, quer saber, não vou fazer isso não, porque eu não me vejo dando aula de inglês até morrer. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu já tinha gastado dinheiro nesse negócio aí. E ia gastar tempo e no fim não ia dar em nada. Bom, o que aconteceu nessa jornada toda? Eu fui descobrindo que eu estava toda descompensada. Quando chegou em 2019, foi o ápice de uma pessoa descompensada. Pensa numa pessoa totalmente doida. Doida que eu falo é porque eu não sabia mais o que fazer da vida. Eu estava sendo atacada dia e noite pelos meus eus sabotadores. Não tinha uma área da minha vida que eu não estava sendo sabotada por mim mesma, principalmente a área financeira, a área profissional. Foi um fracasso total, gente, foi um tédio. 2019 eu bati o fundo do poço, foi misericórdia, eu sei que eu vou morrer doida. E aí foi quando eu comecei a buscar esses entendimentos que eu tenho hoje. Esses entendimentos sobre a minha alma. Esse entendimento sobre o que é a mente subconsciente. Para mim, mente subconsciente era um termo do além da quem. E eu tinha até então
essa imagem que você deve ter também, que o cérebro é a mente. Até 2019, eu não separava cérebro de mente, eu achava que tudo era a mesma coisa. Mas aí, quando eu comecei a ver que a minha crise de identidade, a minha crise pessoal estava muito aguçada, e o caminho era começar a entender essa linguagem que no meio evangélico era complicado, eu debrucei em cima de estudos sobre desenvolvimento humano, sobre a área de desenvolvimento pessoal. E aí eu falei assim, bom, se tem um caminho para sair fora, eu vou sair por esse caminho. Eu estava num mato sem cachorro, continuo, se eu estivesse dependendo de liderança local, eu estaria mais num mato sem cachorro, e aí era eu e mais a minha liderança num mato sem cachorro, porque os líderes nossos não entendem dessas coisas. Não tinha. Hoje também eu acho que talvez uma pessoa que eu sentaria para conversar, se pudesse, mas eu não me sinto muito afinada com essa pessoa para sentar e conversar com ela, é a Valnice Milhomens. Eu não tenho muita afinidade com ela, não sei, não tem. Então, eu acho que ela entende bastante da mente humana. Eu vejo o Luciano Subirá falar bastante disso, mas também não sei até que nível de profundidade ele experimentou isso na própria vida dele. Então é meio que discrepante. Então você deve estar no mesmo processo de crescimento, de jornada da alma que eu, num mato sem cachorro. Aí o YouTube jogou meus vídeos aí na sua mão e você assistiu um vídeo, achou muito doido, mas ficou curioso, continuou assistindo, ou curioso, e continuou assistindo. E aqui estamos nós, nesse 25º vídeo desse ano, e muitos de vocês já assistiram quase todos, pra gente entender que a nossa transformação pessoal depende sim de você trabalhar a sua personalidade. A personalidade nossa, ela é a nossa inimiga, personalidade adâmica. Essa personalidade que está aí hoje é sua inimiga, está trabalhando contra você, te levando a tomar decisões erradas. Foi isso que eu aprendi em 2019, que a minha personalidade era esse sistema que Jesus chama de pecado, e que é o pecado que está através da minha personalidade ou das máscaras. Minhas mascarinhas sumiram tudo aqui, nem sei onde eu pus as máscaras hoje. As minhas personalidades, os meus eu sabotadores tinham tomado controle de tudo na minha vida, e eu só me ferrando, gente. Até vou abaixar a mão aqui, só me ferrando. Eu só tomei decisão errada debaixo da influência dessas personalidades ou protetores de ego. Então, fazendo parte da minha caminhada cristã, eu tive que aprender a lidar com esses diabinhos interiores. Aí entra toda essa fase minha de busca por mais entendimento. Coisas que eu quero ensinar vocês, eu nem posso ainda, porque vocês ainda estão no começo de desvendar os mistérios do idiota interior. Você agora que está nesse começo de jornada, que você está entendendo, tem um lado meu que é totalmente idiota. Tem um lado meu que é totalmente idiota, e esse lado meu que é um totalmente idiota é o ego, que me faz tomar decisões erradas, que está dentro de um padrão sistêmico de crenças negativas, de comportamento ruim que a Bíblia chama de pecado, por isso é do homem adâmico. E esse idiota interior é uma programação satânica dentro de mim para eu me ferrar todos os dias. Todos os santos dias que eu vou tomar uma decisão importante, que eu tenho algo importante para fazer, um idiota aqui dentro aparece, faz guerra contra mim, me resiste. E a minha conversa com vocês aqui nos comentários é essa. Eu vejo que vocês querem avançar
Cada passo que você vai dar, a Miriam lançou um livro, esses dias ela me perguntou aqui, ela lançou um livro e está tendo as resistências para fazer o primeiro encontro com mulheres. Gente, é normal. O idiota interior, a idiota interior vai vir à tona. Isso é a nossa alma programada para o fracasso. E eu descobri isso quando eu comecei a buscar. Eu resolvi dar uma limpada na minha mente super, ultra, hiper religiosa. Eu falei assim, agora eu preciso trazer conhecimento. Senão, gente, se nós formos caminhar só na religiosidade aí, a gente vai terminar... A diferença de um evangélico para um pai de santo é muito pequena, é só mesmo em quem a gente acredita. Porque, olha, aqui atrás de mim, vocês veem que eu fico sambando com as coisas aqui, mas você acha que eu ponho aqui, eu tenho um vaso, eu acho linda a espada de São Jorge. Eu não sei nem o nome científico dela, mas vamos usar o popular mesmo. Tá um vaso ali que eu tô esperando ele ficar bonitão para eu pôr ele aqui e vou pôr uma lâmpadazinha para dar um tchan, porque esse lugar onde eu tô é escuro, morre tudo quanto é planta que eu ponho aqui, então só vai sobreviver cactos, e olha lá, porque eu tenho cactos lá fora e dá fungo, morre também. Mas a espada de São Jorge aguenta ficar num ambiente que não pega muita luz. Não tem gente que vem aqui falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ô, gente, evangélico com crentice, isso aí é crentice, não é nem crendice popular. E isso aí faz parte do quê? De um sistema de crenças do mundo, porque não tem nenhuma lógica uma planta me proteger de mal olhado. Não tem nenhuma lógica uma planta ter poder sobrenatural sobre mim. Não tem nem fundamento para isso. Então, eu ponho aqui de propósito, porque eu sei que vai ter gente que vai falar. Tem um lado rebeldezinho aqui ainda, né? Que é para quebrar o status quo, que é para desafiar a pensar de forma diferente. Eu gosto de corujas, por quê? Porque é da área de ensino. Coruja, eu como professora de inglês, como fazedora de artesanato, corujinha para nós professores, tem coruja para todo lado. Eu achei uma coruja azulada, linda, comprei, né? Porque para mim é só um quadrinho de coruja. Eu fico com um quadro de coruja para lá e para cá, porque vem um aqui, de vez em quando, um em 1000 também não faz diferença. E fala, por que essa coruja? Gente... Nós temos que ser menos... como que eu vou colocar aqui aquela palavrinha que fugiu agora? Supersticiosos. Dentro da vida cristã, superstição não cabe. Se você tem superstição, é que sua mente não está renovada. Você está dando poder para um objeto ou para um animal que Deus nunca deu. Então, mais espiritualidade, sim, porque a espiritualidade em Cristo não anda separado, dá uma razão totalmente entregue ao exercício lógico, fundamentado da palavra de Deus. Tanto é que no Torá, né, no tabernáculo, o que ilumina a entrada do sacerdote para a tenda da revelação é a menorá. A menorá, ou a lâmpada de 7 candelabros ali, essa lâmpada representa a razão. Então nós precisamos, né, dar food for thought, quer dizer, dar comida para os pensamentos, né? Elevar o nosso nível de entendimento em todos os sentidos. Dentro dessa perspectiva, voltando aqui, né, porque eu dei uma viajada para falar da parte de superstição, que às vezes me incomoda um pouco, eu fico incomodada com crente supersticioso, não tem lógica, gente. Aí foi que eu entrei de cabeça nos estudos sobre neurociências, em estudos de terapia, em estudos de lei da atração, porque se eu estou passando por toda uma transformação interior, meus pensamentos estão mudando, o meu sistema de emoções está mudando, a lei da atração está funcionando para mim.
Se eu estou mudando a vibração que sai de dentro de mim, se eu mudo os meus pensamentos, mudo as minhas emoções, e é os meus pensamentos conjugados com as minhas emoções que começam a atrair para mim as coisas boas que eu mudei, o que eu creio agora, por isso as orações de segunda-feira, é para justamente mudar o seu sistema de pensamentos para atingir suas emoções, para começar a atrair para você aquilo que você está confessando nas orações. O fim do idiota interior. O fim do idiota interior. O fim do idiota almático. Essa sequência, gente, de ensinos, essa sequência de descobertas que a minha alma estava me ferrando, que um idiota interior se apossava de mim toda hora que eu ia tomar decisão, toda hora que eu ia fazer uma coisa nova, vinha um bando de idiotas interiores aqui brigando contra mim. E a prática de visualização, de olhar para ver, de sentar numa mesa com Jesus de manhã, lá na bibliotequinha, né, do céu, praticar céu. Na verdade, é o que a Ana Mendes fala, praticar céu. Eu praticava céu. Eu tô falando praticava porque faz uns dias que eu não pratico. Então, eu praticava céu todos os dias. O que é? Sentar com meu caderninho, olhar para ver Jesus na cena, eu conversando com Jesus no céu, perguntando para Jesus sobre as coisas e Jesus me revelando. E nisso eu fui entendendo, e nessas conversas com Jesus, ele foi descortinando para mim como que a nossa mente funciona. Como que a nossa alma, que a alma e mente é alguma coisa, a mesma coisa, como que a nossa alma funciona? E como que o espírito funciona? Espírito e alma não são a mesma coisa. Para você entender isso, aqui está meu corpo e minha alma, né? A alma está conectada aqui com o meu corpo, porque a alma dá ao corpo esse poder de ação, né? A alma é a energia pessoal da pessoa. Seria isso. A alma, mente, subconsciente é a nossa energia pessoal. Todo astro tem uma energia, todo astro tem uma luz. Então eu vou comparar a alma aqui para você, ou mente, subconsciente, com o Sol e a Lua. O Sol representa Cristo, representa Deus, representa a divindade. O Sol representa Deus. Ele é o que é em si mesmo. Não tem sombra de variação em Deus. A Lua, porém, ela, para dar luz, ela precisa refletir a luz do Sol. Ela tem que estar com a face dela de uma forma que ela pegue os raios solares e de noite ela reflita o raio do Sol, né, na Terra. Mas a Lua tem um lado sombrio, tanto é que tem as 4 fases da Lua. E a Lua representa a nossa personalidade, representa a nossa alma. Se a nossa alma está recebendo luz do astro maior que é Jesus, a nossa alma, como Lua, vai refletir na Terra e vai ser luz para aqueles que estão na escuridão. Então a nossa alma capta a luz do sol da justiça, a luz de Jesus, da estrela da manhã, e agora no mundo nós somos luz para os que estão em trevas. Porque as pessoas não estão vendo o Deus que elas veem é você. O Jesus que as pessoas veem, elas veem em você. Então não adianta pregar Jesus com a boca e viver fazer besteira em cima. E é isso que os protetores de ego levam a gente a fazer. A gente prega Jesus, dali meia hora despregou tudo. Vem uma mão, com uma mão a gente vai construindo e com a outra a gente mesmo vem destruindo o que a gente plantou. Então, a nossa personalidade, essa nossa intimidade com Deus vem dessa alegoria de nós refletirmos na Terra a personalidade de Cristo. Mas se nós estamos com a lua no seu lado sombrio, a noite é densa. Eu vim da roça, eu morava na roça, a gente andava pela noite sem farolete, né? A gente andava naquelas estradas de terra no escuro, meio a esmo, sem enxergar nada.
E melhor tempo de andar na rua, na estrada de terra, sem nada iluminando, era a lua cheia. A lua cheia ficava claro que é uma beleza, mas quando a lua estava escura, né, minguante, nosso Deus, não chegava nada, não chegava nem um palmo além do nariz praticamente. E essa lua, quando está minguante, reflete o quê? Nós estamos refletindo, o sol da justiça em nós se pôs, e nós estamos refletindo outra coisa, o ego e Satanás. Então, quando eu entendi isso, eu entendi a necessidade de meditar todos os santos dias. Mas a meditação bíblica, a palavra meditar chama Yetzer no hebraico, é diferente da meditação yoga. E a velocidade com que você atinge os níveis de consciência, né, os níveis de baixar as ondas, é muito mais rápido. Você não precisa ficar... E a oração em línguas, nesse processo de meditação, para desligar áreas do cérebro, para você entrar em estado gama, para ter revelação mais fresquinha e conectar com o teu espírito, ver o teu espírito e ver Jesus e ver o Pai, é através de oração de línguas. Então é todo um processo, gente, que eu não vou ensinar em YouTube. Mais para frente eu até posso fazer uma turma de meditação bíblica com vocês, porque é uma jornada que tem que ser orientada, porque você pode estar aí vendo um falso Jesus. Eu acho que na live de sábado que eu fiz aí sobre quebra de maldições da feitiçaria, teve um irmão que viu um Jesus lá. Eu falei, não, irmão, isso é um falso Jesus. Vai ser um demônio, lida com ele. Então, essa parte da jornada profética tem que ter orientação, senão você vai entrar em contatos imediatos com o ego. É complicado. E para mim, essa jornada de descoberta, de olhar para ver, de começar a me ver o meu espírito e ver que o meu espírito está diante de Deus, nosso homem celestial está sempre diante de Deus, e é ele que recebe revelação, mas quem está do lado de cá escrevendo, anotando a revelação é a alma e o corpo. Então, nós três, por isso todas as orações minhas, eu falo, eu estou bem, estamos bem, eu, meu corpo e a minha alma estamos bem, eu, meu corpo, meu espírito estamos bem, porque é justamente, gente, essa junção. Nós somos maravilhosamente formados. A nossa alma, ela precisa receber a luz que vem de Cristo via nosso espírito. E aos poucos, enquanto nós vamos lidando com essas memórias traumáticas, nós vamos apagando os rastros aí dos idiotas interiores, que são os nossos protetores de ego, né? E através das crenças limitantes, pensamentos e comportamentos malignos ou pecados que a gente vem cometendo, a gente começa a ver a alma, a ver o espírito. E é nessa hora que você começa a ver seu espírito, e o seu espírito está sempre com Cristo Jesus. Porque toda visão que Jesus não estiver lá é uma visão falsa. Toda vez que você tiver uma visão e você ver anjo, e ver não sei o que, sem Jesus estar presente, é uma visão falsa. Aí eu comecei a ver o meu espírito. A minha alma está aqui desse lado de cá, participando de todo o processo revelatório, porque agora eu estou em estado de meditação, mas o meu corpo, diferente das culturas, das religiões que praticam meditação, em que você entra em transe, no reino de Deus não existe esse negócio de transe, não. Você está 100% conectado, seu corpo está acordado, participando do processo revelatório. Mente, a razão funciona, a mente aí seria a alma, né? A razão funcionando porque você está vendo Jesus, e Jesus está comunicando com você no espírito, levando você a alguns lugares, mostrando o que está acontecendo, mas tudo isso a gente está vendo em forma de visão.
E como que eu ouço? Eu ouço na mente, eu ouço... É doido. Mas é assim, a hora que Jesus fala, quem que está ouvindo? É a minha razão que agora está a serviço do reino. Então eu ouço e escrevo. Isso era a prática de todos os profetas. Por isso que quando eu dou o curso aí gratuito, não é gratuito, eu vou parar de falar que é gratuito, porque senão fica uma coisa esquisita, né? Mas todos os vídeos que estão aqui para a comunidade Aion, todos os vídeos da comunidade Aion, essa escola que está treinando você para ter intimidade profética com Deus, principalmente os últimos vídeos de dezembro, quando eu ensino você os 4 códigos para ouvir a Deus, eu estou ensinando isso, gente, é você aprender a meditar da forma correta. Porque no processo revelatório, eu tô aqui, eu tô me vendo diante do trono ali com Jesus, Jesus está me levando em algum lugar, Jesus está falando comigo, eu estou vendo o mover, estou indo, estou andando, Jesus está falando, mas quem está ouvindo é a alma, eu estou anotando, quem está decodificando, né? Quem está ouvindo é a alma, está todo mundo ouvindo. Nessa hora tá todo mundo ouvindo, meu espírito, minha alma e meu corpo, nós todos estamos ouvindo, aí eu estou escrevendo. E a gente honra Jesus quando a gente escreve. Fica a dica. Toda vez que Deus te revelar alguma coisa, senta e escreve. Porque você honra Jesus escrevendo. O profeta Abacuque nos dá essas dicas de como que você vai se acalmar para ouvir Deus. Está tudo aí ensinado em 11 vídeos, gente. Vai lá e assiste. Se você quer aprender a fluir, a mover-se do ego, desse idiota interior, você quer sair desse estado e começar a viver, experimentar um pouco da 4ª dimensão, aí é você fazer o que eu fiz. É fazer o que eu fiz. O que eu fiz? Cura interior. Silva, não tem um vídeo que você vai falar dessa cura interior? Então não falo, mas você vai ficar do jeito que tá. Porque as nossas feridas emocionais que mantém esse idiota interior vivo aqui dentro, e são nós vamos reagir no dia a dia por causa dessas feridas emocionais. Sem você lidar com o idiota interior, que a Bíblia chama de carne, de homem carnal, a natureza carnal, você não vai conseguir ver a Deus, porque carne e sangue. Carne ali não quer dizer que é corpo, carne quer dizer pensamentos carnais, pensamentos sensoriais. É perceber o mundo com os 5 sentidos. O homem carnal, o homem que vive abalado pelo que ouve, vê, sente, fala, come, cheira, esse homem não é do reino, porque a 4ª dimensão é quando todas as vozes dentro de nós foram silenciadas. A nossa mente está calma. E aí é o momento que você consegue engajar com Jesus em encontros profundos com Deus. E foi essa experiência que eu vivi, que eu estou tentando passar para vocês nessas séries de estudo, essa jornada dessa alma aqui, a jornada dessa alma peregrina, que a duras penas está aprendendo a desvencilhar-se do idiota interior, do homem carnal, e adentrar no mundo do Espírito e viver direcionada pelo Espírito. Gente, se acerta 100%, não, Silvana, tem dia que tem um idiotinho interior aqui, mas eu aprendi a reconhecê-lo. Eu aprendi a reconhecer meus inquilinos indesejáveis. Eu aprendi a reconhecer as vozes que estão me levando a tomar decisões erradas. E eu tenho que fazer o que eu ensino vocês a fazer. Sentar, acessar e chutar a bunda deles pro inferno. Então, tem mais coisas para eu passar para vocês? Tem muita coisa. Inclusive aqui desse livro mesmo, tem umas coisas aqui que eu não falei para vocês ainda, que sobre os vícios de relacionamentos, as emoções que são manipulativas, deixa eu ver aqui, os medos, os principais medos da humanidade. Não falei, tem coisa aqui que eu ainda não falei, e tem um negócio aqui que eu quero estar trazendo para vocês, que é sobre
os cavaleiros mortais, né? Os cavaleiros mortais. Vai que cavaleiros mortais aí? São as crenças. E depois eu vou... Esses cavaleiros mortais eu quero fazer, às vezes, até em forma de live. Pra você ver que vai ter muito idiota. Tem muito idiota dentro aí de você, estabelecido, arraigado através de crenças, assim como estava em mim. Essa jornada é a jornada da alma rumo à maturidade psíquica. É uma jornada de maturidade em que você vai se desvencilhando desse idiota interior, você vai se desvencilhando desses inquilinos indesejáveis, desse falso eu, e vai se apropriando do seu eu verdadeiro em Cristo Jesus, porque não existe eu verdadeiro sem Jesus. Eu tenho uma pessoa aqui na internet que eu sigo, que eu gosto de ouvir, mas eu ouço para eu saber como que eu vou ensinar, o que eu vou ensinar para frente. Mas ele fala sobre eu verdadeiro só do ponto filosófico. Jacob Petri, negócio assim. Eu falei assim, mas como que vai falar de eu verdadeiro tirando Jesus da história? O único parte verdadeira dentro da nossa psique é Cristo, gente. Se tirar Jesus daqui não sobra nada, porque Jesus é o único protetor de ego verdadeiro dentro de nós. Que a gente deve olhar, se espelhar e viver a vida dele. E deixar ele viver a vida dele através de nós. Então, para nós que somos cristãos, o buraco é lá em cima, não é embaixo, não é mais em cima. Então, nessa jornada de maturidade psíquica, eu estou dando essa pausa nesse vídeo hoje, porque eu quero entrar em alguns temas que vão ser para vocês diferentes, vocês não conhecem, eu tive que estudar muito sobre isso, porque eu queria entender os processos de maturidade psíquica, os eus que Deus na Bíblia deixa como rastros para indicar a nossa maturidade e para nos guiar através dos textos bíblicos, levando a gente a essas experiências de maturidade mesmo. Cada rei, cada príncipe ali na Bíblia, cada ator, né, cada pessoa na Bíblia representa diferentes estágios de maturidade cristã. E Deus quer nos conduzir por todos eles. Agora o estágio mais alto, eu não vou falar hoje não, vou deixar falar no próximo vídeo, que eu já entro com a nova série. A nova série vai ser Eu na Bíblia. Eu na Bíblia, agora é onde que eu vou começar a te mostrar a quarta dimensão, quem que Deus criou você para ser e como que nós vamos fluir nesse negócio aí de eu verdadeiro. E nós vamos ver a vida dos principais personagens bíblicos e aquilo que aquele personagem bíblico tem, você tem, porque ele é um arquétipo bíblico de como você e eu devemos funcionar. E aí nós vamos passar, vou começar com a vida de Jó, né? Não tem como a gente falar disso sem pegar a principal aqui, que é Jó, que é o servo sofredor, que é onde você está agora. O servo sofredor nada mais é que isso aqui, ó, um idiota interiorzão, sofrendo, cheio de lepra, separado da vida de Deus, separado de tudo que é bom que Deus fez por nós na cruz, né? Então, na próxima semana eu já vou começar a falar sobre... Eu falei que ia falar um pouco sobre propósito de vida, quase que eu esqueço. O que eu vou fazer com vocês é o seguinte, eu vou migrar alguns ensinos, eu vou fazer algumas mudanças, na sexta-feira eu falo mais sobre isso, eu vou fazer umas mudanças lá no outro canal, no Divã de Deus, vou trazer aqueles vídeos que estão lá para esse aqui, que eu acho que tem mais a ver, que aí você não precisa ficar mudando de plataforma, de canal, e lá naquele outro canal eu vou focar mais na minha vida profissional para empresas. Eu tô precisando, aí lá eu vou dar dica, aí é lá que eu vou falar com vocês sobre propósito de vida, como que a gente concilia espiritualidade, como pôr a mão na massa, trabalhar, ter rotina, e é chato pra burro, gente. Você acha que eu sou 100% só ensinando Bíblia? Não, eu tô aqui com o computador cheio de coisas, porque faz parte da minha jornada, da minha missão de vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que ensinar. Então nem tudo é
flores, porque mesmo você vivendo seu propósito de vida, você vai ter que pôr a mão na massa. Um anjo não vai chegar aqui na terra e fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Então tem um lado prático da vida cristã para você poder viver sua vida, viver seu propósito, ganhar dinheiro, prosperar, porque ninguém prospera se não está trabalhando dentro do seu chamado, dentro do seu missão e propósito de vida. Então eu vou fazer essa migração, vou deixar o canal que hoje é Divã de Deus, vou ter que mudar o nome, e lá eu vou trabalhar com vocês propósito de vida, mudança de carreira, autoliderança. E eu quero usar termos mais técnicos para alcançar empresas também. E ali eu vou começar a te dar super dicas profissionais. Gente, agora só uma falinha aqui. Abriu uma janela, gente. Abriu uma janela tão grande no Brasil para profissionais da área de saúde mental que vocês não têm noção. O tamanho da oportunidade que abriu nesse país para você ganhar dinheiro nessa área de terapia. E não precisa, você vai ter que correr, né? Se você vai atuar como terapeuta, você vai ter que correr, fazer algum curso aí antes de mudar a legislação. Mas abriu muita oportunidade nas empresas. Gente do céu, você não tem noção. Por isso que eu vou fazer umas trocas aqui, porque eu quero uma parte de mim, um lado Silvana ainda é empresarial, quero alcançar empresas, né? Então, ser a luz de Deus dentro de um ambiente corporativo, por que não, né? Devemos. Entendeu, gente? Então, obrigado por me aguentar aqui nesse vídeo falando, porque hoje foi mais assim uma conversa informal mesmo com vocês, fechando essa série de 25 vídeos que eu fiz aí, falando sobre a alma e falando sobre os protetores de ego, falando sobre as influências que isso tem na nossa vida, como que as nossas decisões estão pautadas em memórias ruins do passado. E o que a alma é, o que o espírito é. Próxima semana eu entro mais a fundo um pouco aí nessa parte que eu falei com vocês, né? Vou trazer um pouco ainda dos cavaleiros mortais, porque tem a ver com crenças. E a gente começa a falar do eu na Bíblia. Porque aí agora nós precisamos trazer à tona, né, esse eu verdadeiro, se eu estou vivendo em nível de alma, eu já entendi que eu tenho que ter cura interior para conseguir curar essas memórias. Mas agora, como que eu aciono o meu eu verdadeiro? Quem que é esse eu verdadeiro? Como que eu me aproprio desse eu verdadeiro? Aí vai ser a série vai ser a nossa nova série, chamada Eu na Bíblia, para você entender o eu. E aí fica a dica, viu? Não tem milagre na tua vida se você não alinhar o seu eu da terra com o teu eu verdadeiro. Deus só vai fazer chegar na terra aquilo que passar via espírito, via alma e materializar aqui na terra. Então, a lei da atração funciona, gente. Nós temos que aprender a acionar essa lei da atração via Cristo, né? De qualquer jeito. Amém? Fica com Deus, obrigado por dar o seu tempo aqui me ouvindo. A gente volta, eu volto com você. Sexta-feira nós vamos estar quebrando maldição de feitiçaria, né? Nós estamos pegando maldições gerais, zonas aí, e nós vamos estar quebrando a maldição de dívidas, endividamento também. Tem muita coisa de feitiçaria aí, prendendo você em endividamento. Lembrando que nós estamos tratando de endividamento, de dívidas, vindo de maldição hereditária, tá? Porque só sobre dívida dá para falar sobre um ano, né? Dos espíritos que cativam a gente em dívida. Fica com Deus. A gente se vê na sexta-feira na live. Um abraço, gente. Os PDFs de oração dessa semana já tá no link do vídeo de oração, tá bom? Fica com Deus. Até mais.